Olá, minha gente querida, já estamos no ar com o nosso Bem Castanhal e hoje eu tenho uma entrevista especial aqui no programa. Eu vou conversar com Nelson Vieira, Advanced Master Coach Trainer. Ele forma coach, que é hoje essencial em muitas áreas da vida, na empresa, nas finanças. Tem aquele coaching que dá uma orientação de vida, que acompanha e faz com que a pessoa consiga viver melhor, superando desafios. Nós vamos conversar com esse profissional que é muito conhecido no Brasil todo e que forma coachings. Olha só que privilégio o nosso programa tem. Eu quero contar com a sua audiência desse momento até o último segundo do programa, que você não vai se arrepender. Nelson Vieira, quanto tempo, né? Já lhe entrevistei, o senhor está de volta. Muito obrigado por ter vindo aqui a Castanhal, ao Bem Castanhal. A honra é toda minha. Eu que agradeço, Rogério, pelo convite, e agradeço a vocês todos daqui de Castanhal por me receberem sempre muito bem. Eu fico muito feliz e honrado em poder conversar com vocês. De lá para cá, o senhor percorreu uma trajetória muito rica. Foi para os Estados Unidos, foi para São Paulo, Rio de Janeiro, esteve nesse eixo mais desenvolvido do país, né? E hoje tem, inclusive, uma empresa que tem sede em São Paulo, é isso? Exatamente. Hoje eu presido a Companhia Brasileira de Coaching. Ela tem sede em São Paulo, na Avenida Paulista. E assim, a gente faz as formações em coaching em todo o Brasil. E agora a gente está com uma agora para cá, para Belém. Certo. A Companhia Brasileira de Coaching tem formado muitos coaches ao longo desses anos todos. E ali a formação é geral, ou você já tem a formação específica para determinado nicho? Por exemplo, tem alguns coaches que começam a atuar na área das finanças, outros empresas, estimulando equipes. Eu entrevistei uma jovem aqui que é coaching, que atua na área do bem-estar também, né? Como é a formação através da sua empresa? Então, a nossa formação, ela é como eu posso te dizer, uma formação mais genérica, onde a pessoa vai adquirir um conjunto de técnicas, de ferramentas, de modelos estruturados de coaching. Ele vai ter acesso a uma tecnologia exclusiva que é a Cibra System, e através disso essa pessoa ela se forma como coach de vida. A partir de então ela vai escolher um nicho de atuação onde ela pode ser, por exemplo, um coach financeiro, como nós temos alguns gerentes de banco, né, da Caixa Econômica Federal, que participaram agora com a gente da formação e que está se especializando aí no coach financeiro. Nós temos aí o coach de comunicação, onde nós temos alguns jornalistas que participam com a gente da formação e diz, poxa, eu quero atuar mais na área de comunicação. Nós temos coach de bem-estar, coach fitness, por exemplo. Isso. Inclusive uma pessoa daqui de fitness Castanhal, também, né? Uma pessoa de Castanhal participou conosco da formação em coach e que vai se especializar em coach esportivo. Esse coach esportivo ele pode se dividir em duas modalidades. Pode ser o coach voltado para atletas de alta performance e tem o coaching voltado para a qualidade de vida, a parte de fitness, né? Saúde e bem-estar, né? Que alguns chamam até de wellness coaching, sabe? Então, assim, ela é uma vertente muito ampla e tem, obviamente, aquele que a gente não pode desprezar e que é muito, muito, muito importante. Inclusive, quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei com uma consciência bem diferente a respeito disso, sabe, Rogério? Porque antes de sermos executivos, antes de sermos profissionais, antes de sermos psicólogos, antes de nós sermos empresários, nós somos seres humanos, nós somos pessoas. E como tal, nós carregamos uma série de sentimentos, emoções, atitudes, ou seja, sonhos que a gente traz desde a nossa infância e que não podem ser negligenciados, não podem ser esquecidos, a gente não pode deixar de lado, sabe? Mas que muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho, em meio a tantos afazeres que a gente tem ao longo do dia. Certo, esse é Nelson Vieira, Advanced Master Coach Training. Vamos continuar já falando com ele para ver como otimizar tempo. Tem muitos empresários que não têm tempo para nada, né? Então, todo consumido pelo tempo, e tem técnicas para otimizar. Estamos de volta com o nosso programa. Hoje eu recebo Nelson Vieira, Advanced Master Coach Training. Nelson, muitas pessoas vivem aquele drama de não saber aproveitar o tempo, porque o tempo é curto, o dia tinha que ter mais horas.
Você deve ter escutado muito isso de empresários, né? Não só escuto, como às vezes a gente também fala. A gente também fala, né? Exatamente, parece que os dias encurtaram. Você conseguiu desenvolver, através da sua empresa, uma observação e uma técnica que procura um aproveitamento melhor, né? Inclusive identificando aquelas pequenas pausas que a gente dá e que termina somando muito ao final até do ano, de dias perdidos, né? Exatamente, Rogério. Nós trabalhamos com a Tétrade do Tempo, né? Primeiro que nós temos um software exclusivo, que é o software Cibra System, onde nesse software, além da análise de perfil comportamental, que a gente identifica os perfis adequados e confronta com os cargos para poder identificar quais os comportamentos que ele está atendendo dentro do cargo, quais as características e quais as que ele precisa desenvolver. E aí a gente entra com um PDI, que é um Programa de Desenvolvimento Individual. Nesse mesmo software, existe aí uma ferramenta chamada Tétrade do Tempo, onde, através dessa ferramenta, nós conseguimos identificar se essa pessoa, como é que ele está utilizando o tempo dele. Então, ela pega também um pouquinho dos estudos do Christian Barbosa, da Tríade, onde a pessoa, ela atua em esferas do tempo. Esfera de importância, circunstancial e urgente. Então, o que é que acontece? O indivíduo, ele começa a perceber, ele preenche um formulário. Nesse formulário, ele vai me trazer os percentuais, os índices percentuais de onde ele mais está ocupando o tempo dele. E agora vem a grande surpresa, porque com a Tétrade do Tempo a gente consegue identificar os tempos, o tempo de interrupção. Sabe aqueles 40 segundos que a gente tem, aquela visita inesperada onde a gente para tudo o que está fazendo para poder atender, às vezes uma parada no nível de concentração para poder indicar onde fica o toalete, ou seja, para atender um determinado chamado, um telefonema, ou dar uma olhada no WhatsApp. São pequenas interrupções de 30, 40 segundos, que muitas vezes, somadas ao longo do ano, aí é que vem o grande impacto, Rogério. As pessoas percebem que elas estão perdendo aproximadamente 16, 17 dias no ano. No Rio de Janeiro, um advogado que fez a formação comigo, um baiano, ele fez a formação comigo, ele disse, eu não tenho direito a férias, porque eu tiro férias de 30 dias no ano, e por esse diagnóstico aqui eu tenho 26 dias no ano que eu não trabalho. E aí ele foi perceber lá no diagnóstico, na lista, e ele chegou a uma conclusão. Ele era muito prolixo, procurava se fazer entender demais e acabava perdendo muito tempo explicando uma coisa que ele mesmo, né, perdia o tempo, não era nenhuma interrupção de ninguém, digamos, externa, era na hora de falar, terminar sendo prolixo, como você falou, e perdia tempo. Exatamente, e aí a pessoa se percebe, porque o que é que acontece? Como diz o Timothy Gallwey, né, a consciência é curativa. Então, a partir do momento em que a pessoa começa a tomar consciência, ela tem a possibilidade de fazer melhores escolhas. E aí é que entra a importância do coaching, Rogério. Por quê? Porque a pessoa responde em voz alta, ela ativa o canal sensorial auditivo, ao se ouvir ela toma consciência, e ao tomar consciência ela tem a possibilidade de fazer as melhores escolhas. Por que a consciência é curativa? Porque só existe uma maneira de você dar um rumo à sua vida, de você sair da zona de conforto, de você fazer as coisas que você quer. É tomando consciência. Tomando consciência, né? É verdade. Esse é o professor Nelson Vieira, coach, Advanced Master Coach. E daqui a pouco a gente vai falar do curso que vai ter em janeiro, em fevereiro, em 2 módulos, que é muito interessante. Nós temos um universo muito grande de pessoas que querem fazer esse curso e vão ter informações daqui a pouquinho. Estamos de volta e hoje recebo o Nelson Vieira, que pode ser apresentado como professor, mas a definição dele é Advanced Master Coach Training. Hoje as pessoas têm que tentar melhorar a sua vida pessoal para poder avançar nas outras áreas? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu optei, por exemplo, por estar em Belém do Pará,
novamente, eu já fazia aproximadamente uns 6 anos em que eu estava atuando fora. Então a minha vida era praticamente de avião, aeroporto, hotel, auditório, auditório, hotel, fazia o caminho inverso e aeroporto. Né? Eu cheguei a pegar um voo por dia aproximadamente naquela época, então é muito voo, sabe? E quando eu fiz a minha escolha, eu rompi praticamente com uma agenda toda montada, sabe, mas uma agenda toda pronta. Eu tive que dar uma parada para poder reorganizar a parte que eu não conseguia organizar, que era a questão do tempo com qualidade com os meus filhos, principalmente. Sim, com a minha família, né? Eu tinha filhos muito pequenos e assim, rodando em todo o Brasil, de norte a sul do Brasil, eu fazia uma pergunta para muitos empresários muito bem-sucedidas, pessoas já estabilizadas financeiramente, pessoas que alcançaram o topo nas suas carreiras, né? E ao perguntar, fazia uma pergunta específica para essas pessoas e pasme, sabe, Rogério, mas a resposta dessas pessoas era quase que invariável. Eu perguntava para eles: se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você faria? A resposta de boa parte dessas pessoas era: eu teria passado mais tempo com os meus filhos. Sim. Teria passado mais tempo com a minha família, porque o tempo voou, eles cresceram, eu não acompanhei o período deles na escola, durante as férias eu não conseguia parar e ficar só com eles durante as férias. Ou seja, eu ouvi isso de muitas pessoas que tinham mais idade que eu, pessoas muito bem-sucedidas, muito bem posicionadas em nível nacional e alguns até internacional, né? E eu pensei: peraí, eu tenho que tomar uma decisão. Então, quer dizer, a gente chega uma hora que tem que dar uma parada, tem que dar uma organizada. Algo que você... que deveria ter o maior valor porque não volta, né? Você... É uma das coisas que a gente não resgata, não recupera. Existem algumas coisas que a gente usa durante a nossa formação. Uma delas é quando a gente fala da tétrade do tempo, onde emite um diagnóstico, e depois a gente trabalha muito a questão da prioridade, estabelecimento de prioridades. Existe um trabalho lá que é mapa para a realização de sonhos pessoais. Isso daí aconteceu quando eu estava fazendo uma formação em Fortaleza. Tinha um senhor muito jovem, assim como nós, né? Mas era um senhor, e ele disse: rapaz, pena que eu já estou velho para isso. E aquilo me ficou, sabe, ressoando aos meus ouvidos de uma maneira não muito positiva. Eu parei tudo que a gente estava fazendo, todas as atividades, e ali a gente pediu para que para que todos desenvolvessem uma atividade comum, que era listar os seus maiores sonhos, o que queria realizar. E pasme, algumas coisas simples, como passear com o cachorro, fazer um dever de casa com os filhos, ir no beach park com as crianças, tirar umas férias. Às vezes, quantas vezes a gente se planeja para ir à Disney, mas a gente sonha em ir para a Disney com as crianças, mas a gente não se planeja. Quando vai realizar, né? Não consegue. E aí ele parou, organizou toda a vida dele, percebeu que ele não era velho, era novo para fazer a quantidade de coisas que ele não podia fazer. Nunca é tarde para sonhar, ele deve ter lembrado imediatamente Mas qual era o grande problema, a dificuldade dele? Ele estava numa zona de conforto. De conforto, né? Companhia Brasileira de Coaching, formação internacional em coaching. O primeiro módulo é de 25 a 28 de janeiro, vai ser em Belém do Pará. Segundo módulo de 22 a 25, para ter a formação tem que fazer os 2 módulos, né? Tem que fazer os 2 módulos. E o telefone de contato é o 3348-6405, DDD 91. Vai aparecer aqui na tela, tá aparecendo. E o celular é o WhatsApp. O WhatsApp é o 995468147, está aparecendo também no seu vídeo. DDD 011. DDD 011 para o WhatsApp, que é de São Paulo. Isso. Mas entre em contato via WhatsApp, viu? Certificação internacional nesse curso de formação que você está vendo o folder aí. Quero só me despedir agora do Nelson Vieira, palestrante de renome, Advanced Master Coach Training. Muito obrigado pela entrevista aqui no Bem Castanhal. Rogério, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer enorme conversar com você. Eu adoro ser entrevistado por você. Obrigado. E é um prazer enorme falar com esse público daqui da cidade de Castanhal. Tenho uma paixão enorme por essa cidade, tenho uma relação muito íntima com esse povo daqui, e vai ser uma felicidade muito grande poder encontrá-los todos na próxima formação agora em janeiro. Obrigado, Nelson Vieira, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado a você. O Bem Castanhal volta amanhã. Tchau, tchau a todos. Até amanhã.